Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. É lembrar e não se macular mais com isso. É não devolver o mal com o mal, é devolver com o bem, não é? Sandro Alves, o ouvinte dele está se perguntando assim: meu Deus do céu, as pessoas falaram que perdão adoece, o cortisol, a adrenalina. Meu Deus, Sandro, fala um pouco pra gente aí. É difícil perdoar, Sandro? O ouvinte deve estar se perguntando agora. Olha, como nós somos espíritos e estamos nessa caminhada evolutiva, aí saindo do átomo primitivo ao arcanjo de luz, mas ainda estamos como seres humanos caminhando aí para nos domar as nossas más inclinações. O perdão, ele não é fácil, mas ele pode ser exercitado, né? Poderemos iniciar desculpando, não se vingando. Momento que nós estamos ouvindo. Pois é, né? Quando a gente começa, pronto, não se vingando, não revidando, já até desculpando, já começa a trabalhar essa fase do perdão, que tem que ser um exercício diário mesmo, constante, conhecendo a nós mesmos, né? Buscando um pouco de estudo de nós mesmos para ver onde é que está ainda a inclinação dos nossos sentimentos, né? Não é fácil, mas é possível, né, Sandro? É possível, agora exercitando sempre, né? Oswaldo, você queria fazer alguma pergunta para o ouvinte aí da internet, sobre o perdão? Vamos provocar um pouquinho hoje? Vamos aproveitar Sandro Alves aqui provocar? Nós sabemos, pessoal, que perdoar é difícil porque nós estamos nessa senda, nessa luta, né, e desse caminho ainda de domarmos a nós mesmos, a fera que há em nós, né? Esse corcel indomado. Isso, e no dia a dia, né, nós sabemos que nós temos os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, isso é normal, todos nós temos. Agora, a questão é que cada um de nós lida com isso diferentemente um do outro. E aí a questão, né, vamos até para provocar o ouvinte, para ele fazer até pelo Facebook. Quem tiver aí no Facebook, na página Espiritismo no Ar, pode fazer uma pergunta em relação a isso. Se foi difícil perdoar. Se foi difícil perdoar. A gente observa, Roberto, que você perdoar, como o Plínio aqui bem colocou, você não vai esquecer, mas você vai perceber e tentar compreender a ação do outro, né? Quando você questiona, perdão, por que eu vou perdoar? Bom, se eu vou perdoar, eu tenho que analisar por que o outro nos feriu. E a partir daí você começa a fazer um estudo consciencioso da ação e da reciprocidade do momento. Porque se quem está em nossa frente nos perdoou, algo aconteceu. Porque ninguém vai, de alguma forma, prejudicar A ou B de forma gratuita. Há algo que deve acontecer. Então, se analise, se estude, pesquise, veja exatamente o porquê do perdão e por que eu devo perdoar. Claro que é difícil você conviver com as pessoas que se magoaram, mas tente conviver de uma forma, trabalhar, salutar. Precisa existir, né, Plínio, o algoz e a vítima. Isso, com certeza. E não esqueçamos, pessoal, que nós somos imperfeitos a caminho de nos melhorarmos diariamente. Não esqueçamos que um exercício fundamental e eficiente para isso é a empatia. Nos colocarmos sempre no lugar do outro e analisarmos, se eu tivesse no lugar do meu outro ali, o que é que eu faria? Será que eu faria pior? Será que eu faria realmente melhor? Será que eu daria o exemplo de como poderia acatar essa situação, que de repente é um leque para a minha reconciliação, para o meu perdão, né? Registrar já os nosos amigos já começaram? Que coisa boa. Isso, Kelly mandando aqui palminhas pra gente. Kelly não pode. Fabiola também não pode. Esse programa nos traz bastante esclarecimentos. Valdeci também acompanhando. Iris Oliveira, o tema de hoje é muito interessante. E saber que o perdão está relacionado à saúde nos faz refletir sobre a importância em nossas enfermidades do corpo e da alma. Que interessante colocação, Iris. E Valdeci, pois é, Sandro, o perdão é um exercício diário. Felipe, lá de São Paulo, Felipe, um abraço para você. Grande Filipinho. Um abraço, Felipe. Aí Valdeci enfatiza, é difícil, mas não é impossível. Sandro, você é uma pessoa, como foi colocado aqui, um trabalhador aí do Evangelho do Cristo, que caminha muito. Você já deve ter ouvido muitas histórias relacionadas ao perdão, né? Com certeza. Quando o Plínio enfatizou mesmo a questão do esquecimento, foi muito pertinente, que um certo dia uma pessoa me procurou e disse assim: Sandro, eu não estou conseguindo perdoar a pessoa que me magoou.
Eu disse até que estava perdoado, mas toda vez que eu a avisto, eu me lembro do que ela fez comigo. Isso é interessante. Eu disse, porque... mas minha irmã, você quando lembra do que ela fez com você, você tem um desejo da vingança, de revidar? Ela disse, não, mas eu lembro o que ela fez. Poxa, porque esquecimento é perda de memória, exatamente, né? Isso é interessante, Perdão porque não é às vezes esquecimento, realmente né? perturba o entendimento quando se pensa que perdoar é esquecer o fato. Não, esquecer, nós temos a memória, se nós temos a memória saudável, né? Grande psicoterapeuta Roberto Bezerra, nós Não temos como esquecer. Nós lembramos, né? Aí é um caso do estudo mnemônico, que estuda a memória, a lembrança, né? Então assim, nós lembramos, entendemos que é um fato natural lembrar. Agora, como lembrar? Amadurecemos, né? Entendemos já que aquele ali no nosso caminho é um irmão, não é? Que é filho de um mesmo Deus, né? Nós somos filhos de um Criador comum, a todos amparados pela fraternidade universal. Não somos perfeitos, mas estamos a caminho disso, né? Nos exercitando, não esquecer do exercício. Verdade. Pois bem, muito bom, né? Esses esclarecimentos. Fantásticos esclarecimentos. Nós vamos continuar com o quadro Você Sabia, né? Que nós começamos semana passada e com certeza daremos continuidade. Você que está querendo ver um bom filme com a temática espírita, se ainda não viu, procure o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Isso foi lançado em 2008. Filme brasileiro dirigido por Glauber Filho e Joel Pimentel. Joey Pimentel, muito bem. Narra a história de Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres e o Kardec brasileiro. Nas 27 semanas em que esteve em cartaz, de agosto de 2008 a março de 2009, foi visto por mais de 500 mil pessoas, 500 mil espectadores. Fantástico esse filme, já assisti. Tive o privilégio de assistir, com certeza. E o ouvinte, o internauta, ele pode baixar no YouTube, Claro, porque nós temos aí hoje essa ferramenta que não há como deixar de ver esses filmes maravilhosos. Inclusive, se me permite, o grande Carlos Vereza que ensinou Adolfo Bezerra de Menezes fantasticamente. Belíssima encenação. Então, mas vamos lá com Sandro. Sandro, segundo Mateus, a anotação de Mateus, ele cunha que Jesus disse, abre aspas, se vosso irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre a ti e ele somente. Se te ouvir ganhando, terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro, a ele perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, fecha as aspas. Como será isso, Sandro? Devemos realmente fazer essa conta de 70 vezes 7 para poder perdoar? Até as pessoas pensam a si mesmo, né? E inclusive nos dirige dizendo assim, 70 vezes 7 dá 490. Então quando eu chegar a 490 estou livre do meu irmão. Recentemente, na quarta-feira lá no Bezerra, tivemos a palestra de Maria Aparecida e ela contou uma passagem que teve com Chico Xavier, de uma pessoa que foi questionar Chico sobre isso. E Chico respondeu para ela, não, minha irmã, 70 vezes 7 vezes por cada erro que o irmão praticar contigo. Então o perdão ele é eterno, Todos os dias. para toda a vida, todos os dias, sem contar quantas vezes nós pedimos perdão a Deus nas nossas faltas. Então, no momento que o Evangelho nos traz isso, nós deveríamos assim alongar muito bem essa informação das faltas. Isso, Roberto, Sandro e demais colegas, tem uma colocação aqui de Raimundo Dória, nosso grande companheiro Raimundo Dória. O médio de transporte. Um abraço sempre conosco. Grande abraço aí para Raimundo Ele diz Dória. o seguinte, gostaria de escutar da mesa que às vezes as pessoas dizem que perdoou, mas não quer ver a pessoa que a ofendeu. Será que houve o perdão? Sandro até trouxe isso nesse chat, Sandro. Você poderia se alongar um pouco mais? É verdade, né? As pessoas até falam isso mesmo. Não, eu perdoo, mas não quero ver. Quando a gente fala perdoo e não vou me vingar, temos que ter muito cuidado nesse sentido, porque às vezes a gente fala assim, eu vou perdoar Renê, ele me magoou e está perdoado, não vou me vingar dele. Mas fico aqui na minha mente arquitetando que aconteça alguma coisa com ele, até buscando assim, pela lei de causa e efeito, o Renê vai pagar alguma coisa. Então se ele escorregar numa escada e acontecer alguma coisa com ele, não foi eu que empurrei,
Então ele me pagou ali o que me fez. Então devemos ter muito cuidado sobre isso. O perdão não é esquecimento, mas o perdão você tem que jogar um véu naquilo que aconteceu, né? E não se opor a nenhum passo para que seja a reconciliação, embora, como diz René, se às vezes a gente temos um adversário se nós trazermos ele para o nosso convívio pessoal, ele vem nos prejudicar novamente, o perdão não é colocar o braço no pescoço daquela pessoa que vai nos prejudicar, mas como mais uma vez dizendo, não revidar, responder com outra resposta aquela resposta que nos ofende. Muito bem, Sandro. E com certeza o complemento desse assunto e muito mais, nós veremos daqui a pouquinho, né, às 8 horas, no João de Ângeles, com o próprio Sandro aqui, Sandro Alves, falando sobre o perdão. Amanhã, dia 19, às 8 horas também, no Irmão Salustiano, com o Dr. Wilson Carvalho, com o tema livre. Quarta-feira, dia 22, às 19h30, no Lar Bezerra de Menezes, é a psicóloga Maiara Macena, de Cícero Dantas, não é isso, Sandro? Isso, Maiara Macena. Isso, fantástica. Com o tema Amor Vencendo os Problemas de Consciência. E o seminário Depressão, o Mal-Estar da Sociedade Contemporânea, com o Roberto Bezerra, que aqui está presente também, no Bezerra de Menezes, em Olindina, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Olindina, 19 de março, amanhã no caso, né, Roberto? Isso, das 9 às 13 horas. Todos convidados. Vamos chamar aqui os comerciais. Daqui a pouco estaremos de volta com mais informações sobre essa temática. Olá, nós estamos de volta aqui no nosso segundo bloco e hoje com a presença muito especial do Sandro Alves. Sandro, que é um trabalhador de Cícero Dantas, um arauto aí do Evangelho que sai percorrendo toda essa região e falando de Espiritismo no ar, juntos por um mundo melhor. Espiritismo no ar, essa é a vinheta que nós temos, Espiritismo no ar, para nós nos lembrarmos que existe Espiritismo no ar. Isso foi combinado entre nós. Então hoje com o Sandro Alves trazendo esse tema do perdão nosso de cada dia. Sandro, mas no intervalo, alguns internautas entraram em contato conosco e também aqui na nossa roda e disse se você pudesse alongar um pouco mais, reforçar um pouco mais essa questão de se realmente nós devemos perdoar 490 vezes. Como é que seria isso? Isso no dia a dia, já que nós somos seres de inter-relações e nós temos dificuldade no trânsito, em casa, no centro espírita, no trabalho, em tudo. E às vezes acontece de ficarmos aí um pouco divididos com essa questão do perdão. Como é que é isso? É de lei realmente que tem que se perdoar, contar e esquecer? Como é que é isso no nosso dia a dia assim? Veja bem, contar não, porque a gente não conta às vezes que pedimos perdão também a Deus dos nossos erros, né? E Deus também não está lá anotando quantas vezes nós erramos para que ele diz, já venceu aqui a cota, não te perdoo mais. Não funciona assim. Né? Então assim não funciona. O perdão, ele é eterno. Inclusive aqui você veja que Mateus diz aqui, se o seu irmão pecar contra ti, corrige entre ti e ele somente. Hoje mesmo eu até recebi uma lição aqui de um familiar em relação a isso aqui. Vivi-se uma experiência. Pois é, porque ela teve ali aquele errozinho e eu o corrigi. Mas eu corrigi na frente tinha outra pessoa. E depois ela me disse, olha, você me corrigiu, eu achei até bom, agora eu não gostei porque tinha outra pessoa. Então, quando a gente tentar corrigir uma pessoa dos erros que erramos juntos, é interessante que a gente faça isso só entre nós e ele, né? Porque quando ele nos ouve, ele diz aqui, você terá ganhado o teu irmão. Mas aí a gente também erramos, a gente também precisamos de perdão. E aí será que nós gostaríamos que as pessoas contassem quantas vezes estamos perdoando e parassem em 490, né? Pessoal, temos a participação de Iris Oliveira, isso. Ela faz uma pergunta para nós aqui, que é bem interessante. Na opinião da equipe, e segundo o Espiritismo, o perdão é melhor para quem perdoa ou para quem é perdoado? Deixa eu começar então, né? E estende-se a pergunta para os demais companheiros aqui na mesa. Olha, claro que o perdão é bom para os dois. Aquele que é perdoado, ele sente o benefício do perdão e ele tem como próprio ato um exemplo, né? Já aquele que perdoa, ele está exercendo a bondade, a indulgência, né? Dessa forma ele está na íntegra, ou seja, em um ato mesmo prático, mostrando aquilo que Jesus
que exige de nós, que está no Pai Nosso, perdoando que se é perdoado, mas também já mostrando aí a sua indulgência para com os demais. E aí estende-se agora para os demais companheiros. Imaginemos quando você tem a hombridade, tem a honestidade, a experiência, a maturidade de ir até seu verdugo e você questiona de uma forma elegante. Então, certamente, aquele que te fez mal, ele vai refletir. Porque você chegou com educação, com carinho, com afeto e mostrou a ele exatamente por que está se sentindo magoado. E nesse momento há uma interação, uma inter-relação naquele momento. E essa ação que ele faz que aquele que está se sentindo ofendido faz, certamente ele também vai exercitar todo esse trabalho no laço familiar, no trabalho, em qualquer lugar que ele esteja. Então ele exercita. Se eu faço isso, se a gente faz isso nos círculos mais íntimos, certamente vamos ter a capacidade e a maturidade de fazer também nos círculos mais amplos, mais longos. Então é necessário que a gente vá até aquele, converse, dialogue, questione, mostre de uma forma educada e elegante porque está se sentindo ofendido, que certamente vai ter sucesso. Verdade, naturalmente que o perdão beneficia os dois lados, né? Porém é fundamental que aquele que perdoa se liberte. Então o perdão liberta daquela mácula, daquela angústia que tanto nos faz mal. Então é fundamental. Se você fez o seu papel de perdoar, você não vai carregar mais aquela mágoa. Não importa que ele se acolheu ou não, o problema será agora dele no sentido de trabalhar essa questão de acolher o teu perdão. Mas é fundamental que perdoemos, seja em que lado estivermos. E o nosso Sandro, o que é que acha disso? Poderíamos até fazer uma comparação dizendo assim, vamos supor que uma pessoa nos magoássemos e nós quiséssemos nos vingar dele e pegar uma brasa quente, brasa pegando fogo, e jogasse nele como um ato de vingança. Mas ele é muito esperto, então ele conseguiu se livrar porque ele não queria deixar que a brasa pegasse nele. Então a brasa não atingiu o nosso alvo. Mas uma coisa aconteceu, a brasa ela queimou nossa mão. Não atingiu o alvo, mas a nossa mão foi queimada. Então quando a gente não perdoa, beneficia os dois, mas o maior beneficiado é aquele que não pegou na brasa, né? Porque você tomar veneno e querer que os outros morram. Que o outro morra. Fica difícil, né? E aí a gente entende que Jesus, um dos grandes psicoterapeutas por excelência, né? E já assim se comportava de uma maneira tão interessante, que ele percebia que o indivíduo precisava liberar toda essa mácula emocional para poder estar bem e aí vivenciar o perdão. Né? Com certeza. E no caso agora, o bom de tudo é que sabemos que o bom é realmente perdoar, não é, pessoal? Sem dúvida. O quadro Você Sabia? Encontramos a prova da existência de Deus em tudo aquilo que não é obra do homem. Não há efeito sem causa. A perfeita harmonia existente no universo evidencia a existência de Deus. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Perfeito. Vamos aqui a uma colocação e dela nós iremos explanar mais esse assunto. Perdoar é um ato de libertação bilateral, como já foi dito aqui. Liberto a mim e liberto ao outro. E Plínio até falou disso também, né? Libertar-se daquele problema. Pois não devemos nos esquecer da energia que nos liga ao ressentimento, à mágoa, à tristeza. Ou seja, perdoar não apenas desculpar, mas envolve afetividade. Vamos falar sobre isso, pessoal? Vamos, inclusive o ouvinte, né, o internauta, ele pode participar. Será que desculpar precisa estar afetividade aí nesse tipo de situação? E aí, Sandro, o que é que você traz pra gente? Quando falamos, Oswaldo, nos trazer da libertação, né? Nós espíritas sabemos que temos no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá um tema que o codificador vem trazer para nós, quando ele fala dos inimigos desencarnados. Que ele vem nos alertar que o ódio, ele vai além do túmulo, e o espírito vai para o outro lado da vida, levando aquele ódio que tem de nós. Então, quando nós não nos perdoamos, e continuamos ligados, como ele vem aqui ligado com essa energia, aí acontece muitos casos da obsessão, que o espírito ele vem em busca da vingança conosco, mas quando a gente perdoa,
E aí nós saímos de sintonia com ele, porque é uma sintonia, né? Nós saímos daquela sintonia que estamos ligados a ele. Então ele, se ele não conseguiu nos perdoar, ele vai sofrer as consequências do não perdão, né? Depois passar pelo seu arrependimento. Mas nós já estamos ligados dele. Por isso que perdoar é uma libertação. Você foi muito feliz nessa colocação, né? Lembrando-nos dessa outra situação, porque enquanto não perdoamos, estamos ligados àquela pessoa. Então, se eu ainda mantenho ressentimento de qualquer que seja o tipo, eu estou ligado, né? Por esse sentimento negativo. E acontece aqui entre nós encarnados. Daí quando é entre encarnado e desencarnado, o desencarnado continua vivo. Ele não morreu. Ninguém morre. Ele está apenas desencarnado, mas ele poderá encontrar-nos através dos nossos pensamentos, da nossa vibração. Sintonia de sentimentos. Exatamente. Se eu perdoo, eu estou então de alguma forma libertando aquele outro desse sentimento, assim como eu estou me libertando. Então realmente o perdão é um ato bilateral. Exatamente. E também nós, enquanto encarnados, se mantivermos essa religação através de mágoas com aquele que já desencarnou, também em não perdoando aquele que seguiu em frente, né, mantemos essa ligação prejudicando a evolução do ente querido que já partiu e nos prejudicando primeiramente, porque estamos mantendo ali a ligação através da mácula, do ressentimento, né, não nos oportunizando, nem oportunizando aquele que mantemos ligado por esse sentimento inferior, que é o não perdão, né? Então é importante refletirmos sobre isso para podermos nos libertar e libertar o nosso próximo em qualquer esfera em que se encontre. Lembrando também ao nosso amigo que está aí nos assistindo no Facebook ou ouvindo pela Canabrava, que pode participar aí colocando a sua ideia, o seu pensamento. Como por exemplo, lançamos agora a seguinte pergunta: querido amigo, tem alguma experiência a respeito do perdão, uma experiência positiva a respeito do perdão em sua vida? Escreva aí na nossa página que vamos comentar sobre isso. Se observarmos a questão do perdoar, é um ato de educação, né? E quando você perdoa, automaticamente você cria uma energia super positiva. E as pessoas começam a observar: olha, Roberto perdoou fulano Beltrano de uma forma extremamente elegante e educada. Então eu vou começar a fazer como ele faz, porque ele perdoou e está bem. Então eu quero também estar bem. Então eu preciso perdoar dessa maneira tão prática, tão legal e tão bacana que é o perdão. Legal isso, né? Adriana Moraes da Silva, bela colocação de Plínio, perdão liberta. Robson Cardoso, a mágoa equivale a tomar veneno e esperar o outro passar mal. O Robson é lá de Cícero. Manda abraço aí o irmão Robson Cardoso. Eduardo Luiz também ligado conosco. Pedir perdão é muito lindo, aceitar o perdão é grandíssimo. Grandiosíssimo. Meuri Carmo, boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Isso, boa noite, irmão. É uma conhecida. Então, é interessante o que está se falando, porque na década de 60 nos apresentou a medicina psicossomática, né? E muitas doenças hoje são provenientes dessa questão dos sentimentos. Então, assim, é uma realidade. Se nós queremos ter uma saúde plena, nós precisamos aí trabalhar os nossos sentimentos. E o perdão, ele arrasa com os nossos sentimentos, com a nossa saúde. Roberto, e se a pessoa fizer a seguinte coisa, ela, ao invés de perdoar, ela se utiliza da prece, mas ela efetivamente não perdoa, há algum benefício, Roberto? Há um benefício quando essa prece é vivenciada de uma maneira plena, né? Porque vai fazer com que libere toda essa catarse de sentimentos ruins. Orar apenas, mas ainda tem essa dificuldade, vamos lembrar aí da assertiva do Cristo, né? Se tens alguma coisa contra teu próximo, antes de entregar sua oferenda, se liberta da sua mágoa. Então, só orar sem poder se libertar, se perdoar. E lembrando da dificuldade que muitos de nós temos em perdoar. Então, a prece já é o início, né? São os primeiros passos para efetivamente chegarmos ao perdão, não é, Sandro? Com certeza. A prece, a oração, ela tem um poder que nós, seres humanos, ainda nem compreendemos. O poder que a prece tem de atingir os nossos alvos quando ela é orada de coração.
né? Os guias espirituais têm essa incumbência de levar a nossa prece a Deus, mas ele precisa que a nossa prece seja feita de coração, seja feita de amor, né? Desprovida de toda a dor da mal e todo o ressentimento. Mas já é um bom início, quando a pessoa ainda não conseguiu perdoar, começa a exercitar essa tarefa do perdão e entra em prece para pedir o auxílio de Jesus, para que ele consiga realizar essa tarefa, como diz Roberto, ainda não é aquela prece porque não mudou ainda a sintonia dos seus sentimentos. Mas eu acho que já começou aí, né, fazer alguma coisa. Enquanto não se libera a carga emocional, que foi colocada aqui, o sentimento fica ali e vai corroendo o organismo. Então, orar e não perdoar equivaleria a ir para a igreja ou para o templo ou para o centro espírita e ao sair continuar com os mesmos pensamentos. Ou ir hoje lá no SED às 20 horas e não ver o Sandro explanar essa palestra. É como se fosse lavar os pés com água suja. Com certeza. É por aí. Então, quando você apenas ora e nessa oração você está envolvendo aquele que te magoou, deverá surtir algum efeito. Agora, eu entendo que cria-se um medo do encontro com o outro. E esse medo vai fazer com que aquele que está se sentindo ofendido, ele não vai ter a capacidade, em determinado momento, de enfrentar toda e qualquer situação. Porque ele vai criar o medo. Ele não perdoa apenas na oração, mas ele não vai ao encontro do outro que te prejudicou. Então, ele também não vai ao encontro daquele que poderá prejudicar. Cria esse medo e essa perspectiva de não conseguir êxito nos seus objetivos. Então, é preciso orar e é preciso também ter a atitude, ação, né? atitude, exatamente. Porque o próprio Cristo já nos alertava, né? Porque a prece, sem a ação, ela fica um pouco morta, né? E assim, quando oramos e não perdoamos, não trabalhamos isso conosco, nós não trabalhamos a nossa consciência, nós não calamos a nossa consciência, nós não paramos para ouvir, para refletir, não vencemos o nosso orgulho, né? E no presencial, muitas vezes nós não vencemos o nosso orgulho e temos a vergonha de perdoar por questão de parecer assim assado para a sociedade, aquele status naquele grupo assim assado, porque se eu perdoar fulano ou cicrano, eu vou ficar assim sendo visto como um excluído do grupo X, do grupo assim assado. Então perdoarmos vencendo o nosso orgulho, exercermos o amor, a caridade em ação, como Paulo de Tarso. Muito bem, a oração e a obra. Olá, boa noite, estamos de volta para o nosso terceiro bloco com Sandro Alves, falando sobre o perdão nosso cada dia e fazendo aqui um pouco do marketing, né? Nós temos assim o apoio, além da Canabrava, de uma forma belíssima, da loja de roupas maravilhosas, da loja da Magnólia, e também da arquiteta Fabiola Marques, que contribui aí com esse momento. Vamos agora para o nosso terceiro bloco, para falar com o Sandro Alves e agora. Muito bem, pessoal. Aqui, que vai comandar. Aproveitando, a respeito do ESG, pessoal, que foi anunciado aí no último bloco, quem quiser conhecer a doutrina espírita e vai iniciando, se aprofundar, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita que ocorre nas quintas-feiras, né, o tomo 1 no Lá Bezerra de Menezes trata da introdução do espiritismo, como surgiu, né, o início, os primórdios da doutrina espírita. Tomo 2 fala sobre as leis morais, né, nosso melhoramento, com a Bárbara Kelly, né, nas quintas-feiras lá no Seja, e no Irmão Salustiano com o grande Roberto Bezerra. Estudo sistematizado da doutrina espírita, como tomo 3, aprofundando a mediunidade e seus mecanismos, né? E agora o querido Renê, que vamos abordar agora com a voz macia dessa, doce, né? Um convite desse, certamente. Eu estou em Paulo Afonso, vou vir todo dia para participar. Veja só, a gente sabe que tudo que Jesus nos falou chama atenção até hoje, notadamente ao mundo ocidental. Mas tem duas falas de Jesus que nos chamam a atenção de uma forma assim veemente. Ele diz: tendo ouvido o que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazer o bem ao que vos odeia e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Mas eu pergunto aqui ao querido Sandro, né? É possível realmente amar o inimigo e fazer o bem àquele que nos odeia e que nos persegue? Qual a maneira de que isso aconteça? Vejamos bem, Renê e todos. Quando a gente fala que amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem, né, que isso é uma recomendação do Cristo,
a gente vê que isso não é um exercício muito fácil por conta de a gente ainda deixar que o orgulho, que o egoísmo, ele domina as nossas ações, ele dirige ainda as nossas ações. Para que isso seja possível acontecer, é preciso que a gente trabalhe primeiro, combater um pouco o nosso orgulho, porque muitas vezes assim, mas eu vou perdoar, ele me ofendeu, né, ele me agrediu, como é que eu posso orar por uma pessoa que me calunia? Porque orar por aqueles que nos amam, Jesus disse, é muito fácil, né? É muito fácil você orar. A gente pode perceber isso, por exemplo, em família. Né? A família que é o melhor lugar para exercitar esse perdão e o amor aos nossos inimigos. Porque quando a gente pensa assim, eu adoro a minha família, como minha família é maravilhosa. E muitas das vezes não estendemos o amor para a família universal, pensando que na família estão os nossos melhores amigos. Mas o Evangelho vem nos dizer que muitas das vezes, quase a maioria das vezes dos nossos componentes familiares são espíritos que vêm conosco aí tentando reconciliar, né? São os nossos inimigos e adversários do passado. Então a gente precisa combater primeiramente o orgulho. Né? Preciso dar boas notícias aqui. Renata Cardoso, belíssimo programa, enriquecedor. Manda um abraço para Roberto Bezerra. Tá dado um abraço. Muito obrigado, Renata. Terminando assim, é difícil, mas não é impossível, né? Selma Leite, boa noite, Sandro. Aí um abraço aí para minha esposa Selma Leite. Tá aí. Tudo bem, dona Privilegiando um abraço, dona Selma. E o amor é lindo, né? Luiz Carlos Góes, sou de Recife. Não tenho sido muito bom com ela não, mas ela tem me perdoado. Luiz Carlos Góes, sou de Recife, estou acompanhando o programa, muito bom. Quero mandar um abraço para o meu amigo Raimundo Dória. Que bom, meu Luiz nome é Carlos. Luiz Góes, abraço. E outros amigos aqui, como Flávio Santos, estou ao lado da Canabrava. Um abraço, Flávio. Abraço, Flávio. E Rômulo da Alemanha. Um abraço, Rômulo. Forte abraço. Estamos na Europa, eu preciso né? mandar esse abraço especial. Alô, Rômulo. Um grande abraço aí, viu? Muito bom saber que você nos acompanha. Josefa Marisa, Antônia Cleide, tá todos vocês um grande abraço. Então, continuemos aí com a pergunta que o René fez, né? Se realmente é possível. O que é que você acha, Oswaldo? É possível orar e perdoar aqueles que nos perseguem, que nos escarniam, que falam da gente, que desejam mal, que se declaram inimigos, mesmo ferrenhos? É o grande desafio, né, que todos nós temos. Jesus falou, né, que devemos amar os amigos, mas devemos também amar os inimigos, né? Amar os amigos, gostar de amigos é muito fácil. Agora o desafio é amar os inimigos, né? Ou seja, é difícil, mas é um desafio. Comecemos com oração, pratiquemos no dia a dia, por isso os 70 vezes 7 colocado por Jesus. Por isso também o próprio tema aqui exposto, o perdão nosso de cada dia, porque nós sabemos que verdadeiramente é um desafio. Então nós vamos perdoando aos poucos, quer dizer, aos poucos não, cada vez mais, um pouco mais, até chegarmos a perdoar até aqueles que nos ofendem com bastante intensidade. Em outras palavras, esse é o digamos, a relação bilateral que fará com que realmente a gente, cada um de nós, né, se liberte dos erros, das mágoas, das máculas e estejamos, enfim, num patamar agora parecido com aqueles que tanto admiramos. Vou fazer até um desafio agora. Imaginemos, cada um de vocês, cada um de nós, aquela pessoa que admiramos, né? Chico Xavier, o Divaldo Franco, alguém que você conhece e que é uma pessoa bondosa verdadeiramente. O que essa pessoa faria no nosso lugar diante de uma ofensa? Plínio, e quando o indivíduo era amigo e passou a ser inimigo, como é que é esse perdão? Veja só, o desafio mais sublime do perdão é essa questão. E como estamos falando à luz da doutrina espírita, não esqueçamos que a doutrina espírita nos elucida sobre as oportunidades que temos nas diversas reencarnações e renascimentos, né? Que viemos para aprender, né? E para sermos oportunidades de aprendizado para os nossos irmãos de jornada. Então, o que devemos analisar e refletir sobre o exercício dessas oportunidades, sobre a importância do perdão dos aparentes inimigos. Por que aparentes inimigos, né? Um exercício que proponham, enxergando todos como irmãos, né? Puxa vida, aquele irmão é um inimigo, entre aspas, para mim, mas é meu irmão. Olha como machuca. Né?
Que bom, né, Plínio? Você que está com o microfone agora, as suas considerações finais. Vocês estão chegando aí ao final do nosso programa. Suas considerações finais, rápido, muito né? breve. Agradeço a todos os ouvintes, a todos os internautas, né? Fica aquele gostinho, mas que será dito por nosso irmão Sandro Alves na Doutrinária no SEJ, às 20 horas agora. Todos convidados. Uma boa noite. Meus votos de gratidão e de muita paz a cada um de vocês, né? Espero em breve encontrá-los para discernirmos mais sobre esse assunto. Suas considerações finais, Renê. Muito bem. Paz, saúde, tranquilidade para todos. E eu gostaria de apenas falar, vamos nos perdoar, porque certamente perdoaremos. Paz, saúde, uma boa noite e até a próxima semana. Suas considerações finais, Sandro. Quero agradecer a todos pela presença, não tenho nem palavras para externar a felicidade de estar reunidos aqui com vocês, para aprender junto com vocês esse exercício do perdão. E à noite, logo mais às 20 horas, né, nós iremos continuar com esse tema. Mandar um abraço aí para minha esposa Selma, para o nosso primo Elvis, que está aí também nos assistindo lá em Cícero Dantas, né, e participando. E dizer assim, que o Renê foi bem... ele disse assim, nos perdoar primeiro, para a gente exercitar o perdão ao próximo. Grande Oswaldo, suas considerações finais. O pessoal está dizendo aqui, está tão bom, pena terminar. Isso, por isso que nós estamos assim apressados. Não esqueçamos do alto eu perdão. gostaria também de convidar, já que estamos convidando, para a evangelização, né? A evangelização infantil. Bem lembrado, espírita, o maternal, o primeiro ciclo, no SEJA, no Joana de Ângeles, todo sábado às 16 horas. Também o segundo ciclo no Irmão Salustiano, né? E trabalharemos com arte, né? A partir já possivelmente da próxima semana, com teatro e filmagens de vídeos. E Um grande abraço a todos, né? Muito obrigado. Nós agradecemos, na verdade, pela audiência, que já é enorme, né? Um programa que iniciou tem 3 semanas e realmente o resultado é fantástico. essa é a quinta semana. É a quinta semana, na verdade, é tão rápida a coisa, né?